Ora, bom dia a todos. Agradeço o convite para a participação nesta mesa. Cumprimento os presentes e os participantes da mesa. Eu, como vejo, imaginava que encontrar aqui nesta audiência pessoas de mais diferentes idades. O Sistema de Notificação Nacional tem muitos anos, foi criado em 1985. Vejo pessoas na sala que estiveram ligadas ao seu início, que o construíram, mas também vejo muita gente nova. E penso que um bocadinho de história é sempre bom para nos conseguir enquadrar em relação àquilo que é este tema. Desculpem. O sistema de notificação. Portanto, o sistema de notificação foi criado em 85, como eu já disse, pelo Grupo de Trabalho da SIDA, para o estudo da SIDA, que foi criado por despacho do Ministério da Saúde e que estabeleceu o primeiro programa de vigilância epidemiológica da SIDA. A SIDA era a condição que naquela altura se apresentava, portanto a doença apresentava-se sempre na sua fase terminal. Os objetivos do programa de vigilância epidemiológica definidos então eram detectar os casos de SIDA e parasida, que é hoje em dia um conceito que já não existe, em Portugal, e monitorizar a sua incidência, descrever a epidemiologia básica da situação, fornecer informações de retorno sobre a situação no país aos serviços de saúde e fornecer dados ao Ministério e à Organização Mundial de Saúde e ao Centro Cooperativo em França. Todos eles ainda são, hoje em dia, objetivos no sistema de vigilância. Estes serão, assim, os objetivos major. Nesta foi definido também que a vigilância dependia principalmente, como nos outros países, da notificação confidencial feita por clínicos hospitalares. Estes são tirados diretamente, estas informações, estas imagens, dos boletins iniciais, que, fruto de um desafio proposto pelo Pedro Silvério Marques da Ser Positivo, a Biblioteca do INSA fez a sua digitalização de pelo menos um dos documentos anual, desde 85 até ao último, e está disponível online, estão todos disponíveis online no site do INSA. Portanto, este é o segundo boletim, datado de 85, e que demonstrava e que fazia a análise das 26 notificações que na altura tinham sido recebidas. É a primeira análise da informação. A notificação em Portugal teve caráter voluntário entre 85 e fevereiro de 2005, passando depois a obrigatória. É efetuada pelos clínicos, tem âmbito nacional. Existem países em que a notificação não tem âmbito nacional, é provincial, é regional, mas não tem âmbito nacional. Inclui informação clínica, virológica e epidemiológica, que permite e possibilita a caracterização dos casos. É feita desde o início para todos os casos de infecção, independentemente do estadio. Isto é uma diferença em relação a muitos sistemas da Europa, que começaram e que se mantiveram em alguns países só para os casos de SIDA, portanto a doença terminal, e só mais tarde é que foram incluída a vigilância dos casos de infecção VIH assintomáticos ou em estadio ainda não SIDA. Portugal sempre notificou todos os casos, independentemente do estadio. A notificação é feita para os novos casos de infecção, é feita a evolução do estadio e deverá ser feita também a notificação dos óbitos. Esta notificação, em relação às outras, isto são características que, em relação às outras doenças de declaração obrigatória, são ligeiramente diferentes, porque a notificação não é um episódio durante o curso da doença, poderão ser vários episódios durante o curso da doença, e isto tem algumas consequências em termos de todo o processo de tratamento das notificações quando são recebidas. Ela é feita em formato de papel, foi manuscrita e ainda é possível ser feita do modo manuscrito, ou atualmente por impressão direta através do programa Civida, que é o programa que está a ser e está em finalização de implementação nos hospitais portugueses que lidam com, ou que tratam, ou que estão envolvidos no tratamento dos doentes infectados. Isto são dois exemplos das folhas de notificação. A primeira folha data de 88, esta, pelo menos, que está aqui, este formato, que tinha 4 folhas, eram 4 páginas. Em 2005 ela foi revista e teve outras revisões intermédias. A última, que ainda está vigente em papel, foi a que saiu em 2005. Pronto. A informação, quais são os métodos utilizados? A informação é coligida, analisada e divulgada pelo INSA desde o início.
Após a recepção das notificações, é feita uma codificação, é feita uma validação, é analisada se estão completas, se não estão completas, se a informação está coerente. Tudo isto parece muito óbvio e mas o que acontece é que todos os dias recebemos notificações que não cumprem estes critérios. Desde notificações em que o próprio nome não está codificado, que não existe na notificação, portanto, que impossibilita o seu tratamento. Portanto, o seu conteúdo tem que ser validado. Se existem elementos em faltas, eles têm que ser solicitados ao médico que fez a notificação, e depois é feita a procura de todos os casos, todas as notificações que chegam, é feita a procura no sistema, na base de dados. Exaustiva, porque não podemos correr o risco de ter casos em duplicado. Pronto. O registro obedece a regras de domínio, coerência, vitais. Todos nós percebemos que não pode haver homens grávidos, sabemos que não há mulheres hemofílicas, ou pelo menos do ponto de vista epidemiológico, o ser homossexual, em termos de mulher, não constitui risco, não é considerado grupo de risco. Portanto, são feitas inúmeras, obedecem-se a diferentes regras. A análise estatística da informação é habitualmente feita com as notificações recebidas até ao final de cada ano e um relatório anual. Houve alturas em que a periodicidade foi diferente, trimestral, semestral, atualmente é uma periodicidade anual. A informação estatística a análise é feita para os casos notificados durante o ano civil em análise, mas também é facultada a informação referente aos casos acumulados e a sua distribuição temporal. Para terem um bocadinho a noção, eu vou só dar esta estatística de atividade para vocês perceberem agora alguns desafios que temos tido em 2013. A estatística da atividade do gráfico mostra a diferença entre os casos por ano de diagnóstico ou por ano de notificação. Portanto, como veem, está assinalado que a notificação só passou a ser obrigatória a partir de 2005 e recebemos anualmente sempre mais casos do que os casos correspondentes ao ano de diagnóstico, portanto, recebemos sempre casos com atraso de notificação e recebemos ainda casos que têm uma data inscrita de notificação inscrita na folha e que chegam no ano, nem sempre chegam no próprio ano, como podem ver em relação a 2012, por exemplo, por ano de notificação, em que o ano de notificação foi 2012, tivemos 1.625 casos, mas efetivamente recebemos 1.707 casos que foram introduzidos na base de dados como novos ou sofrendo algumas evoluções. No entanto, o número de notificações reais que foram recebidas foram 2.200 notificações, porque há sempre casos que estão repetidos e que são que vêm trazer alguma informação adicional, mas que não implicam, nem são novos casos, nem são evoluções de estadio. Pronto. Quais foram então os desafios que se nos puseram em 2013? O primeiro desafio correspondeu à alteração da base de dados, o segundo à implementação do sistema Civida e o terceiro a uma tentativa de melhoria da informação epidemiológica gerada. Em relação à alteração da base de dados, nós fizemos, e estamos em curso na finalização da migração da base de dados para um programa informático mais atual, para aqueles que percebem o programa ainda corria em base DOS, portanto, com muitas dificuldades e com muito pouca plasticidade em termos de introdução de novas variáveis e que dificultava a exportação de dados, e muitas vezes todos conhecem, muitas pessoas presentes nos pediram informação que nós tínhamos que imprimir quadros, digitalizar e mandar quadros digitalizados. Portanto, precisamos de evoluir e nessa tentativa migramos e estamos agora a fazer as afinações finais. Reestruturámos algumas variáveis que estavam condicionadas ao conteúdo pela maneira como era apresentado o conteúdo, pela estrutura da base de dados. Portanto, estamos neste momento a reestruturarmos as variáveis e devemos introduzir novas variáveis, como por exemplo os NUTs, que são uma variável de estatística importante e que nos era solicitada com alguma frequência e que vamos tentar ir até ao nível mais pequeno. A implementação do Civida foi um dos grandes desafios e está a ser e vai ser ainda durante algum tempo. A implementação do Civida trouxe, por indicação do programa, a notificação ou renotificação, porque em muitos casos os clínicos sabiam que já tinham sido notificados, mas houve ordens por parte do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida de que todos os casos inseridos no sistema fossem de novo notificados. De novo, ou de primeira vez, mas fossem notificados. E, para terem noção,
qual é que tem sido o afluxo de notificações durante estes meses, dos meses deste ano. Portanto, nós já recebíamos alguns hospitais, São João, por exemplo, no Porto, que já tinha o sistema implementado há mais tempo, já nos notificava através do sistema Civida, mas começaram a surgir em força a partir de março as notificações de Civida e até ao momento, até dados de ontem, só através do sistema Civida nós recebemos este ano 18.051 notificações. Recebemos também notificações ainda manuscritas, não vos consigo contabilizar neste momento, porque confesso que não as temos estado, a prioridade tem sido contabilizar essas. Portanto, isto é um desafio em termos de toda a gestão da informação que contém nestas notificações. Claro que este desafio não vai acabar em 2013, vai continuar para 2014, porque é humanamente impossível processar estas notificações. Os recursos humanos disponíveis são 2 pessoas, 2 pessoas e meia, neste momento conseguimos mais uma meia pessoa, meio-dia, para nos ajudar. Portanto, como imaginam, vai demorar algum tempo até conseguirmos processar toda esta informação. Claro que, como benefícios, assim, à primeira vista, logo, vamos obter uma redução da taxa da subnotificação, vamos poder avaliá-la de alguma maneira e vamos poder completar a informação em falta. Portugal não conseguia, porque tinha desaparecido da folha de notificação, na sua última versão, o valor do número de CD4 já data do diagnóstico. Portanto, Portugal tinha sempre essa informação muito deficitária, comparado com os outros países da Europa, e vai poder responder a essa informação. A melhoria da informação epidemiológica gerada, o que é que nós fizemos durante este ano? Reestruturarmos o relatório anual. O eixo a informação ao longo dos anos foi sempre apresentada por estadio de infecção, portanto, toda a informação referente aos casos PS, aos casos CRS e aos casos de SIDA. Foi feita neste último relatório a reestruturação e passou a ser apresentada a informação de acordo com aquilo que já é hábito na maioria dos países da Europa, ou seja, foram agregados todos os novos casos de infecção por VIH e os casos de SIDA, a informação referente aos casos de SIDA é apresentada em separado. Portanto, o estadio passou a ser uma das variáveis e uma das informações que é apresentada e não o eixo sobre a qual a informação da vigilância é apresentada. Fizemos ainda uma caracterização dos casos notificados dos homens que têm sexo com homens, cujos números vêm a aumentar, como podem verificar nas barras em encarnado. A origem geográfica dos casos, a vigilância da distribuição temporal e percentual, a caracterização das mulheres, dos casos em mulheres, que permitiu identificar que cerca de 40% nos últimos anos dos casos em mulheres são mulheres originárias de outros países que não de Portugal. É uma percentagem extremamente elevada. Agora, em relação àquilo que me foi pedido para abordar, vigilância de segunda geração, sistema de notificação e Civida. A vigilância de segunda geração que surgiu o conceito de vigilância de segunda geração que surgiu em 2000, em resposta àquilo que não existia em muitos países que só monitorizavam os casos de doença avançada e faziam alguns estudos de prevalência, foi necessário melhorar o processo de recolha e análise dos dados para a caracterização do curso da epidemia de VIH. Era necessário identificar onde as novas infecções tinham maior probabilidade de ocorrer e avaliar o burden of disease. A Sónia já entrou, já falou e já exemplificou uma das hipóteses de estudo ou um tipo de estudos que é necessário à vigilância da segunda geração. Os conceitos da vigilância e a revisão, as guidelines foram revistas e foram publicadas muito recentemente, penso que o mês passado, setembro ou outubro deste ano, pela UNAIDS, com o foco de que sempre a importância está no conhecimento da epidemia. A composição de um sistema de vigilância de segunda geração tem e inclui a vigilância dos casos de infecção VIH e de SIDA, que é aquilo que o sistema de notificação dá, e da mortalidade. A estimativa do tamanho da população em risco, a vigilância dos grupos sentinela, os surveys comportamentais e biocomportamentais que associam à parte comportamental a recolha das amostras biológicas e a vigilância das doenças sexualmente transmissíveis, por se saber da associação e de outras doenças transmissíveis também, como é o caso da tuberculose,
saber a sua associação com a infecção VIH. A estratégia tinha que ver com a melhoria de recursos e da alocação dos recursos para a recolha de informação útil, neste momento, e a necessidade de utilizar outras fontes de informação que não só a notificação dos casos. E as fontes de informação são extremamente diversas e as guidelines continuam a focar-se que a necessidade de recolha de dados de base regular a partir de uma fonte, de diferentes fontes de informação. Esses dados deverão ser depois triangulados, é um tipo de análise que está muito em moda e que é aquela que é aconselhada, porque existe muita informação, o grande desafio é onde ir buscar a informação, o que fazer com a informação e como analisar essa informação em conjunto para depois torná-la útil e eficaz em termos da prevenção. Há aqui, em relação ao sistema Civida, eu não estou muito dentro do sistema Civida, não somos hospital, não temos o sistema implementado, aquilo que eu conheço do sistema Civida foi-me apresentado pelo Dr. António Diniz. Eu cito o despacho que foi publicado quando da sua operacionalização. Nos quais é citado que para a operacionalização e implementação a implementação do sistema Civida enquanto ferramenta de suporte à monitorização do programa. Eu penso que o sistema Civida, daquilo que eu sei, e que recolhe informação epidemiológica, tanto que ela depois foca, entre aspas, faz com que seja possível fazer as notificações a partir dele, recolhe muito mais informação, mas muito mais informação que vai contribuir, para além de alguma vigilância do ponto de vista epidemiológico, que tem como objetivo principal acompanhar a evolução da epidemia no país, vai contribuir essencialmente com informação para a monitorização e avaliação do programa, cujo objetivo principal é acompanhar a eficácia da resposta dos programas à epidemia. Há aqui, hoje em dia, há dois processos que os países fazem e que muitas vezes são ao mesmo tempo e que são sobreponíveis, que são a recolha de dados para a vigilância epidemiológica e a recolha de dados para a monitorização e avaliação dos programas e das intervenções. Estes programas, quer a vigilância, quer a monitorização e avaliação, implicam atividades de recolha de dados. Elas podem sobrepor-se. O seu desenho e planeamento otimizado pode e deve torná-las complementares. Quais são as perspectivas futuras ou os desafios futuros? Para o sistema de notificação, há três que eu acho que são óbvios, que é a simplificação da articulação com o sistema Civida, é estudar a articulação com o sistema SINAV, não nos podemos esquecer que vai entrar em vigor ou vai haver uma plataforma online para a notificação das doenças, de todas as doenças transmissíveis, clínica e laboratorial, e pensar a sua articulação com o SICO, que é o Sistema de Informação de Certificados de Óbito. Mas a questão dos óbitos e da mortalidade vai ser falada amanhã de manhã. Em relação à vigilância da segunda geração, eu penso que, acima de tudo, há que programar a própria vigilância, há que identificar as fontes onde ir recolher os dados e há que trabalhar essa informação. Não está feito, há muito caminho pela frente em termos de... Porque existe informação gerada, não existe, é a sua correlação e a sua análise em conjunto. Muito obrigada a todos, peço desculpa de não ter...